Boa tarde, pessoal. Então, hoje nós vamos dar início ao terceiro módulo, nossa aula de manutenção de periféricos, que começa hoje, dia 9, e vai lá até o dia 30 de novembro. São 4 encontros, cada encontro representa 10 horas de aula, né? E no caso do TMSI Vespertino, os últimos 2 encontros, as últimas 2 semanas, vai representar cada encontro 11 horas de aula. Tá? Muito bem. Bom, eu fiz hoje com vocês, né? Conforme a mensagem que eu mandei ontem à noite para vocês, experimentando dessa forma de fazer uma aula, vamos dizer assim, semi-invertida, né? Porque a aula invertida mesmo seria se eu tivesse passado o conteúdo semana passada, mas como semana passada foi o feriado, então não acabei colocando ela para vocês fazerem de manhã cedinho e pedindo para vocês, então, assistirem aos 19 vídeos que estão lá no AVA. Dentro desses 19 vídeos, há todas as 10 respostas para as 10 perguntas que eu fiz, como a primeira atividade valendo 30 pontos, tá? Então, é tranquilo assistir aos vídeos, e ao assistir os vídeos, vocês vão anotando, já leiam logo as perguntas, que é mais interessante, né? Vão anotando ali, fazendo anotações, vocês podem pesquisar na internet também, nos vídeos, e em livros também, obviamente, para conseguir responder aquelas 10 perguntas. Eu estendi bastante o prazo, testando de novo com vocês, para tentar dar menos estresse para vocês, já que são 19 vídeos também ali, né, para assistir, e também para não ficar aquele desespero, todo mundo, professor, eu não consegui entregar, não. Então, eu estou dando bastante prazo agora. Obviamente, o que vai acontecer é que eu vou passar uma atividade na semana que vem também. Então, na semana que vem, ao passar essa atividade, o prazo da semana que vem vai ser menor, e o prazo da outra também. Só que elas vão ser atividades menores. Essa aí, ela requer um pouco mais de tempo, aí, pelo menos umas 3 horas respondendo. Então, as outras vão ser menores, inclusive a última vai ser fazer o vídeo, de novo. Vai ser fazer um vídeo para entregar na última aula lá. Então, só para dar essa primeira overview aí para vocês, né? Esse primeiro... que vocês não se preocupem muito agora com o tempo de atividade, que eu vou procurar deixar ela mais tranquila nesse sentido, tá? Só a última lá que vai ser uma semana mesmo. E aí, o que é que vocês acham disso? É melhor assim? Fica mais tranquilo? O que é que vocês me dizem? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida nesse momento? Tá tudo sossegado? Beleza, então tá bom. Bom, então vou começar a partir de... bom, eu não vou, nesse módulo aqui, falar de ementa, porque a ementa é a mesma que estamos seguindo desde o começo do ano, tá? A única diferença é que saiu do modelo de 2 semestres e entrou no modelo na forma modular. Então, é somente a continuação do nosso conteúdo. São 40 horas, né, e 42 horas para o vespertino, de todas essas aulas. Muito bem. Então, a primeira coisa que vocês vão observar nos vídeos lá é aquela nossa primeira revisão do que é, e para diferenciar muito bem, o que é hardware e o que é software. Essa aqui é a revisão, não se preocupem não, que é bem rapidinho, só para tirar dúvida de que, bom, tudo aquilo que é físico no computador, ou seja, tudo aquilo que tem átomos, como diz a história no nosso computador, tudo aquilo que é feito de material, ele é hardware, tá? Podem ser dispositivos de entrada e saída, pode ser dispositivo só de entrada, só de saída, pode ser a parte do microprocessador, memória, tudo isso é hardware. E software, tudo aquilo que é programado, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos em
códigos, tá? Tudo aquilo que nós codificamos para que ele funcione em cima do hardware, para que ele funcione através do hardware. Entretanto, filosoficamente, existem algumas questões. Por incrível que pareça, nessa dualidade aqui, existem questionamentos filosóficos. Eu vou falar um pouquinho, mas não se preocupem, não, que eu não vou. Isso aqui é mais para que vocês também tenham essa visão filosófica da informática. Nas discussões filosóficas, algumas pessoas colocam, alguns autores colocam que a gente não pode fazer essa dualidade simplesmente do hardware e do software, porque o software sem um hardware para executar em cima dele não adianta de nada, assim também como um hardware sem um software não serve para nada. Então, uma memória feita, construída, mas que não tenha software circulando dentro dela é morta, né? Como diz em latim, né? Morto est, está morto. Então, o software também, se ele não tem um meio para rodar, se ele não tem um hardware, ele também não funciona. Então, embora isso seja aqui a tônica da nossa divisão que a gente faz mentalmente daquilo que é hardware e software, existe sim uma discussão filosófica que diz que não, mas eu considero as duas coisas como corpo e alma, elas estão juntas, eu não posso separá-las de jeito nenhum. Então é difícil que essa definição seja tão fácil de separar assim. Mas, para efeitos práticos nossos, nós vamos considerar que o hardware é uma coisa e o software é outra, embora que os dois andam de mão dada juntos e tem que andar sempre juntos. Para efeitos de manutenção, vamos pegar algumas vezes, inclusive, o hardware morto mesmo, onde ele pode estar desprovido com um defeito no seu sistema operacional, e isso pode acontecer. E aí é por isso que a gente está vendo essa definição. Algumas coisas também em consideração. Existem vários tipos de hardware e vários tipos de software. Existem hardwares, né, como a gente viu, dispositivos simples de entrada e saída, como o teclado, como a impressora, o scanner, mas também existem, quando eu vou dividindo nos menores componentes, o microcontrolador, o microprocessador, perdão, ele também é uma parte do hardware, né? Assim como os softwares. Existem softwares que eles estão dentro ou gravados dentro de hardware. Então, por exemplo, a ROM, tá? A Read Only Memory, ela vem com um software instalado dentro dela que foi programado para inicializar o sistema operacional. Então, o que é que ocorre? Ela tem um software que está embarcado nela, foi programado nela. Assim que a gente liga o computador, a primeira coisa que o computador faz, ao energizar a placa-mãe, é colocar o apontador pedindo o programa que está dentro da ROM. Esse programa ele é, então, carregado na memória RAM, e nele contém as instruções para inicializar o sistema operacional, tá certo? Através através do endereço que ele tem para achar lá no disco o sistema operacional. Então, é carregado na memória, é o que está escrito na ROM. A ROM vai lá e tenta ler, né? Depois de fazer a checagem nos hardwares todinho, entender tudo que está funcionando ou não. A partir daí, ele tenta ler o sistema operacional. E o sistema operacional é que vai continuar fazendo a inicialização do sistema. Mas o primeiro programa carregado é o que está dentro da BIOS, lá, que é uma ROM, que é um Read Only Memory. Tá, ok? Aqui para vocês, um exemplo de uma placa-mãe. E aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Né? Bom, aqui realmente seria bom que vocês tivessem visto algum dos vídeos lá, que tem um dos vídeos que dá uma explicação rapidinho aqui. Não sei se ele chega a fazer, não lembro se ele chega a identificar na placa. Mas aqui, nessa placa-mãe de computador, a gente tem alguns exemplos, tá, de conectores que são hoje triviais, que são comuns quando a gente vai montar um computador. Então, vou fazer algumas perguntas. Esse conector aqui, ó, eu estou fazendo a seta aqui. Que conector é esse? Quem pode me responder?
Então vou sortear, tá? Deixa eu ver. Aquele conector que eu fiz uma setinha lá. Silviane, que conector é esse aqui na placa-mãe, ó? Esse aqui da setinha aqui que eu tô passando em cima aqui, ó. Exatamente. Keliane respondeu aqui, ó. Keliane já respondeu. É o conector que tem a placa, a alimentação, né? A fonte de alimentação. Então, aquela fonte que a gente vai colocar a placa é conectado exatamente nesse conector. Esse conector amarelo aqui, ó, é o conector de memória, tá? As memórias são conectadas nele aqui. Tá? Eu vou evitar riscar ele aqui para não ficar muito feioso aqui quando eu for salvar a placa. Aqui é a memória. Então, vou botar um Mzinho de memória. Aqui, ó, são conectores, esse branco e esse azul. PCI, o branco, e PCI Express. Vou botar um Express. E tá feia a letra aqui para danado, que eu não sei escrever direito nesse bicho aqui. E aqui, ó. E aí, professor, Oi. o senhor a chamada tá meio baixa, o senhor não tem um fone de ouvido com microfone, não? Alguma coisa assim, que até no fone pra mim tá baixo, ó. Tá, deixa eu botar aqui o celular, então, peraí. Só melhorou alguma coisa? Ah, beleza. Eu vou botar então no do celular, guarda só um instantinho que eu vou tirar o. Opa, mudou, melhorou o som agora? Beleza. Bom, vamos continuar. Então, aqui os conectores de memória, né, na placa. Aqui, ó, esse branquinho PCI, PCI Express. Esses aqui, ó, amarelos, vocês podem encontrar, lógico, de outras cores também, tá, pessoal? Pode encontrar isso aqui azul, preto, transparente, mas é a forma dele, o formato é que vocês vão ter ideia. Aqui, por exemplo, tem em muitas placas ou preto ou vermelho também a gente encontra. Isso aqui é um conector SATA, tá? Dos HDs, conecta os HDs SATA. E eu tenho aqui, ó, esse vermelho, que é um conector antigo, tá? IDE de HD. Pode ligar aqui nesse caso também o drive de Blu-ray, CD, DVD. É, bom, aqui ó, para disquete, um antigão disquete, mas é lógico que ninguém usa mais isso, né? E aqui a gente tem alguns jacks, né? O jack de som aqui, ó, tá vendo? Fone de ouvido. Tem uma placa de rede. Opa, perdão, a placa de rede tá. Não, é isso mesmo. Aqui é a placa de rede, e aqui são os USBs. E aqui um conector para embaixo aqui para vídeo, e aqui aquele conector mais antiguinho lá, que é um conector paralelo, né? Aqui, ó, soquete do processador, tá? Soquete do processador. Aí aqui, todos esses
pequenos componentes aqui que não são sockets, são os componentes que formam a placa, né? Alguns vão ser mais para de capacitores, resistores, outros são os próprios circuitos integrados, o processador, que é o principal circuito integrado da placa, né? Algum deles aqui é a BIOS, eu não sei, talvez seja esse aqui, mas não visualmente não consigo identificar agora que está sem o nome. Aí é, basicamente vocês têm essa identificação que vocês podem fazer. É interessante que vocês baixem vários, vão aqui na internet e vejam, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, e coloquem assim, ó, placa-mãe, e faz uma busca de imagem, e aí vocês vão ter vários exemplos de placa-mãe para dar uma olhada as variações que elas têm. Ó. Essa aqui só tem ó, PCI Express, só 2 slots para RAM, 4 slots aqui para SATA, né, para conectar HD, e a fonte. Essa aqui só conecta coisa nova. Ela não tem mais conexão para coisas antigas, tá vendo? Só conecta SATA. Aqui tem conexão também para placa de vídeo gráfica, né, nova. Aqui processador. Mas estão vendo como ela é bem pequenininha, já bem resumida. E aí vai depender de cada fabricante, do modelo que vocês pegam. Essa aqui, ó, normalmente é uma placa para jogos, é uma placa mãe gamer, né? Que ela costuma ser mais cara também. Aí, por quê? Porque elas têm algumas vantagens em relação a, principalmente, temperatura, para ser melhor para dissipar a temperatura e assim por diante. Então, essa é vocês podem ter aqui uma variedade muito grande aqui de coisas vistas, assim, pesquisando na web, tá, pessoal? Quanto aos conectores, e aí para vocês, em termos de manutenção, é muito importante que vocês conheçam cada um deles, tá? O jacks de som ó, que eu tinha falado aqui, ó, você os reconhece pelas cores, né? Normalmente você tem ó, um conector de entrada de microfone, outro conector de entrada que normalmente é utilizado aqui como entrada de outro equipamento que fornece som, como por exemplo, pode ser um rádio, pode ser, quer que vocês me dizem, uma vitrola, um aparelho de DVD, alguma coisa externa que vocês queiram, conecta ele como entrada. Aqui o verdinho é o fone de ouvido, é a saída, né? Ou uma saída para conectar em outro lugar, um amplificador de som, qualquer coisa. E aí, se vocês tiverem outros tipos de caixa de som, que formam aqueles sons normalmente, né? Aqueles sons grandes lá que a gente tem, então vocês podem conectar outros aqui. Aqui a gente tem ó, esse tipo de conector de rede, né? É o RJ45, tá certo? O famoso lá, o conector LAN ou Ethernet, como o pessoal chama. Os conectores USB, quando tem normalmente, tá? Quando tem a cor azul, eles tratam da USB 3.0. A gente vai comentar alguma coisa aqui também, eu vou mostrar mais para vocês de conexão no funcionamento. Então, USB 3.0. Aqui, quando ele é pretinho, é USB 2.0. Daqui a pouco falamos um pouquinho de USB. Porta FireWire. E aqui, ó, ele tem uma porta eSATA, né? Que você pode conectar armazenamento SATA na placa-mãe, só que ao invés de ele ficar internamente no gabinete do computador, ela pode ficar conectada externamente. Inclusive, ela tem power, né? Você pode botar o HD externamente e ela já conecta aqui e energiza o HD. Opa, teve mais alguém entrando aqui. Conexões como ó, D-Subout, que é, na verdade, o nosso VGA, antigo VGA. Conexão de monitor, tá? De vídeo. Ela é uma conexão antiguinha, tá? Mas ainda funciona. Basicamente, você vai pegar muitas empresas onde o conector que usam para o monitor do computador é essa. Porém, de melhor qualidade, melhor sinal, a gente tem o DVI port, né? A porta do DVI, que é a porta de vídeo digital. Bem mais
confiável, bem melhor em relação à imagem. Ou HDMI, como tem também em nossas televisões. Alguns computadores têm, não são todos, mas tem também, ó, saída ótica, tá? Para vídeo ou para som também. A diferença é que junto com o HDMI, esse aqui que manda só imagem normalmente, esse aqui manda som e imagem. Nesse exemplo de placa tem mais duas USB, como tinha falado, e tem uma PS2, né, uma mouse port, para você conectar o mouse desse tipo, que não é o mouse USB, mas nesse tipo de conector aqui, ó. Praticamente hoje em dia já está ficando um pouco em desuso, é mais para os micros de mesa antigos, que ainda tem esse tipo de mouse. Os mouses estão vindo, em sua maioria, USB, ou já os mouses que a gente tem, como o meu, por exemplo, que é um mouse, na verdade, sem fio. Bom, vamos lá. Mas placa-mãe, vocês podem encontrar também outros tipos de placa-mãe, tá? Principalmente quando estiver trabalhando em laboratórios, em casas de manutenção de computadores. Por incrível que pareça, essa aqui é uma placa-mãe também. E aí vou fazer a pergunta só de brincadeira, né? Só para ver se alguém conhece. Quem sabe de que placa-mãe é isso aqui? Essa que eu estou mostrando aqui na tela. Isso aqui é uma placa-mãe. De quê? Exatamente, notebook. Ó, Jefferson, Silviane, todo mundo. Porque a diferença, pessoal, é que ela é compacta, né, pequenininha, mas ó, os conectores presentes e as coisas presentes são as mesmas. Conector para processador, conector para memória. A diferença é que ele, ao invés de ser para a memória ficar em pé, né, a memória numa placa de notebook fica deitada, ela fica uma assim, ó, deitadinha em cima da outra. Lógico, sem fazer contato físico, né, para não ter curto-circuito. E aí os conectores que são completamente diferentes ali, ó, daqueles que são mostrados nas placas convencionais dos computadores de mesa, né? Então, uma placa bem menor e por isso também se você tem a mesma configuração do notebook e de um computador de mesa, por essa restrição de tamanho, hoje em dia, tá? Isso aí tá, conforme a gente desenvolve a tecnologia, isso pode mudar radicalmente, mas ele tende a ter um desempenho menor do que o de um computador de mesa, em razão da miniaturização, né, dos componentes. E aí isso acaba fazendo com que esses componentes percam um pouquinho de desempenho. É, tudo tranquilo? Tranquilo, né? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Posso seguir? Tranquilo, né? Isso aqui também é um computador, pessoal. É uma placa-mãe. Isso aqui é um Raspberry Pi, né? É um computador. A gente os tem agora, tá? No IF. Quando a gente voltar para a nossa aula presencial, a gente vai ter contato com ele. A diferença ali é que esse é um computador completo. Ou seja, o computador inteiro está nessa placa. O computador, eu falo no sentido de placa-mãe completa, está aqui. Então, olha só, ele aqui tem ó, um processador, ele tem aqui ó, a parte on-board também que trata de Wi-Fi e Bluetooth. Por fim, eu vou falar aqui do GPIO dos 40 pinos, mas eu quero mostrar para vocês que tem ó, áudio, tá? Ó, e vídeo composto. Você pode aqui botar tanto entrada quanto saída de vídeo a partir do tipo de conector que você usa. Duas portas HDMI como saída de vídeo e som também, né, nesse caso. E aqui é uma alimentação que utilizado aqui um conector USB tipo C. Ele tem também aqui, ó, uma conexão especial para câmeras em flat cable, que é um cabinho fininho, né, daqueles para câmeras especiais, embora que ele tenha aqui, ó, um conjunto de quatro USBs, sendo duas portas 3.0 e duas 2.0, onde você pode também conectar câmeras, impressoras, scanners, tudo através de portas USB. Aqui, ó, é um cartão, tá certo, que você coloca, né, um cartão de memória, que nesse cartão de memória você vai gravar o seu sistema operacional. E aí, com isso, você vai ter aqui o computador inteiro funcionando
bastando ligar aqui, é isso aqui no computador e ligar um teclado e um mouse nele. Eu vou só pegar aqui para vocês para mostrar o tamanho dele. Eu tenho um deles aqui, ó. Ele vem assim, ó. Quando você compra com a caixinha, deixa eu ver se vocês conseguem ver direitinho. Eu vou abrir a câmera aqui do celular. Opa, pronto, agora estão me vendo, né? Na imagem. Olha só, pessoal. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, ó. Lógico, o celular de vocês também é um computador, né? Mas isso aqui, ó, que é um Raspberry Pi daqueles, olha o tamanho. Ele é do tamanho de um cartão de crédito. Então, ó, essa caixinha ela vai se desmontando, né? E aí, ó, isso aqui, ó, comparado com minha mão, ó, opa, comparado com a minha mão, ó, cabe na palma da minha mão. Então, só para vocês darem uma olhada, ó, ó, com algo desse tamanho aqui, você tem um computador completo, tá? Então, a própria definição hoje de hardware, como a gente tinha antigamente, que era mais um computador, né, um computador antigão, ali com um monitor grande, ela mesmo já modificou. Porque a gente tem os nossos celulares como computadores também, hoje em dia. Por que eu estou falando antigamente? Eu estou falando da minha época em que eu estudei, né? Na época em que eu estudei informática, que eu comecei a estudar eletrônica, o computador que a gente tinha era um computador de mesa com um monitor de tubo, que era aqueles monitores grandão branco, para vocês terem uma ideia. E basicamente a definição do computador era aquilo. O celular, ele ainda era somente um telefone, ele não tinha funções. Isso eu estou falando para vocês terem uma ideia de 96, 97. 1996, 97. Que foi quando eu já estava ali estudando eletrônica, ainda não tinha feito a faculdade de informática, mas aquela era a nossa referência de computador. Hoje em dia, a referência de computador na geração de vocês é muito ampla. Você tem computadores em muitas situações novas. Celular é um computador, vocês têm microcontroladores, microprocessadores, perdão, vocês têm Raspberry Pi, que são computadores num chip só, né? Então, isso é uma das melhores épocas para a informática é essa. É porque a gente tem muitas coisas, muitos recursos, né? E aí, então, bom, vou dar só uma perguntada antes de entrar nesse assunto, se vocês até agora tá tudo bem, se tem mais alguma. Ah, é verdade, Jefferson. Dá para fazer emuladores, dá para você criar neles, sabe o quê? Eu criei lá né, um dos disquinhos lá, dos cartões de memória. Eu fiz um daqueles RetroPie, né? Que você tem os jogos ali do Super Nintendo, do Mega Drive, tudinho isso você pode carregar nele. Eu não costumo jogar videogame, mas de vez em quando eu vou lá e testo um jogo antigo. Tá? Então, agora eu vou então para entrar na explicação um pouquinho mais profunda, tá, pessoal, principalmente para vocês responderem ao exercício. Bom, qual é o limite então, né, dentro do nosso computador, do sistema operacional e a parte de hardware, né, tanto do computador quanto também dos dispositivos que estão ao seu redor em relação a conversarem, né, a se conectarem. Bom, a gente tem aqui ó, uma representação, né, da parte onde a gente tem a parte de software, de novo fazendo aquela separação, a parte de software do computador, que requer o quê? Que os programas que o usuário utiliza, né, são os programas que ele vai utilizar, seja para imprimir, seja para, de repente, escanear alguma coisa, ele vai utilizar esse programa que está ligado normalmente, instalado no sistema operacional. Esse sistema operacional é composto pelo seu núcleo, seu kernel, principalmente, e
todos os outros programas acessórios, como esse programa, inclusive, que você está utilizando. Mas para poder conversar, tá certo, com um hardware especificamente, existem softwares chamados de drivers, tá? Driver com R no final, driver. O que é que o driver faz? Ele é um software que ele converte a linguagem convencional que conversa com o núcleo do sistema operacional em sinais, né, normalmente sinais para uma interface elétrica, sinais ou formas para uma interface que vai se comunicar normalmente eletricamente com o seu dispositivo. Por que eu falei normalmente? Porque também aqui pode ter circunstâncias diferentes, como uma comunicação ótica, alguma coisa. Mas até mesmo a parte ótica, em algum momento, ela vai ser convertida em elétrica. Então, o driver, ele é um software, certo? Muito importante para você conseguir fazer com que o seu dispositivo, que é o device, através dessa interface que ele possui, né, que o hardware possui também, que é também composta por software, só que dentro do seu dispositivo, que sabe fazer as leituras e escritas junto com os drivers, a partir das comunicações elétricas ou óticas ou via Wi-Fi, pode ser, mas é ela quem sabe, essa interface junto com o driver, é quem sabe se comunicar, é quem faz a troca de sinais, a troca de um protocolo, de um código, que pode ser sinal elétrico, que pode ser sinal óptico, tá? Pode ser via aérea também, né? E é ela quem vai, então, esse software que vai interpretar esses sinais para que isso se reflita em utilização, né, desse dispositivo dentro do sistema operacional. Então, aqui é um exemplo, né, de, por exemplo, um caso de biometria, né? Então, você tem aqui ó, um dispositivo, um hardware de biometria, ali, pegando aquele exemplo, cuja a interface dele está conectada através de um cabo USB, e esse cabo USB aqui, ó, onde tem escrito um in USB, ele está ligado com um driver, ó, aqui ó, chamado Biometric Device Drive DLL, que é um arquivo DLL, que é um arquivo específico, né, para atender esse caso aqui da biometria, onde ele foi compilado aqui com um software que sabe se comunicar ó, através das I/Os, através das interfaces de entrada e saída, tá certo? Que esse software consegue entender. A partir daqui, ó, ele tem então uma outra comunicação, e essa comunicação aqui, ó, nesse outro nível aqui, ó, dentro desse núcleo, né, do sistema operacional, que ele tem softwares instalados especificamente, consegue se comunicar, né, junto com outras estruturas de aplicações. Então, que são elas o quê? Banco de dados, outros sensores que possam estar conectados, a aplicação de biometria, né, o Windows Biometric API, que é uma aplicação específica aqui da Microsoft. Então, esse é o esquema de comunicação por onde o dispositivo vai se conectar e vai ter autorização para fazer alguma coisa biométrica ou para gravar a biometria da pessoa. Então, normalmente, é um esquema com softwares que fazem essa comunicação. E como é que isso acontece? Isso acontece, ó, que eu tenho um exemplo de arquitetura no computador. O próprio computador, ele já tem dentro de si um bus, né, um barramento. Esse barramento faz com que eu tenha lá o CPU se conectando com todos os outros dispositivos de entrada e saída. Inclusive, também eu tenho normalmente ou barramento especial com a RAM, com a memória RAM, chamado, você já deve ter visto, né, falar DMA, que é acesso direto à memória, né? E você tem também a conexão com outros dispositivos, como teclado, mouse, impressora.
que tem interfaces. Que interfaces são essas? Bom, essas interfaces são os softwares, ali como mostrado, inclusive os drivers. O dispositivo que você conectar também tem um software dentro dele que é programado para entender aquilo que for conversado no protocolo. Por exemplo, se você está se conectando de forma USB, que é um Universal Serial Bus, né? Você está no barramento serial universal é, com o computador. Então, o protocolo que vai rodar aqui dentro é um protocolo USB. Então, o seu drive, ele sabe e ele entende o USB, e aí ele vai transformar para a utilização no dispositivo. O computador também sabe que o sinal que ele recebeu USB e com o software que foi instalado, o driver específico que foi instalado para o dispositivo, eu falo específico, mas existem às vezes também drivers gerais, tá? Que podem servir para vários tipos de dispositivo. E aí ele usa aqui, ó, né, um controlador e uma interface de I/O. Quando a gente fala em I/O é entrada e saída, tá? Então, isso aqui é regulado pelo computador na hora que ele tem que se conectar a uma porta, tem um endereço de porta na memória, e aí tudo que ele for se comunicar, ele vai precisar utilizar interrupções. Então, interrupções são chamadas ao sistema, né? As interrupções fazem com que o processador atenda essa chamada. Como é que então essas chamadas, essas interrupções, elas acontecem? Dessa interface dos dispositivos de I/O, de entrada e saída, até a CPU. Ela acontece através dos registradores. Então eu tenho um registrador de controle, um registrador de estado, registrador aqui, ó, somente de entradas e um registrador de saídas, que vão ter quais são os endereços de memória que ele está utilizando, como é que quais são as informações que ele pegou, tanto do dispositivo quanto do processador em relação às requisições que ele faz, né? E aí esse ciclo de entrada e de processamento, a gente viu lá já em outras matérias, até eu comentei também aqui, que o computador ele vai fazer separações, né? Ele vai criar processadores virtuais que vão funcionar num esquema escalonado. Então, cada máquina que ele vai criar, ele cria como se fosse uma mini maquinazinha simulando o próprio processador, né, para atender aquilo. Então, por exemplo, uma máquina de processo que ele cria. Então, essa máquina de processo, ela vai simular tudo isso aqui para atender um dispositivo, dispositivo 1, essa aqui para o dispositivo 2, essa aqui para o dispositivo 3, de modo que eles fiquem encapsulados sem atrapalhar o processamento do outro. Então, é assim que é feita a comunicação dos dispositivos com o computador. Então, em uma outra forma, né, em uma outra figura aqui, para tentar facilitar um pouco, você tem aqui, ó, o hardware, né, o espaço do hardware aqui, ó. E aqui você tem que eles são hardwares nesse caso que são orientados aqui a bytes, né? Eles mandam informações em bytes, palavras em bytes para o dispositivo. Então, você tem aqui, ó, no kernel do sistema operacional, você tem uma parte de nível baixo, né, que conversa, que vai ser o driver, né, a primeira parte de interface, aliás, antes do driver, que vai conversar em termos de bits e bytes. Ele vai pegar tudo isso aqui, vai mandar aqui para o driver 1, por exemplo. Esse driver ele vai converter essa conversa aqui num protocolo mais amigável com as aplicações. E aí, finalmente, aqui, ó, nesse file system virtual aqui, né, que tem o sistema operacional, ele congrega todos os hardwares que estão conversando através de seus drivers. Então, tudo isso aqui, ó, através aqui, ó, desse Character Device File aqui, ó, é que ele vai conversar finalmente com a aplicação que você está utilizando. Para vocês terem uma ideia, isso acontece tão rápido que o fato de eu estar mexendo aqui, ó, o mouse na tela, tudo isso aqui está acontecendo várias vezes. Então, como? Eu estou na aplicação aqui, que é no Google Meet, junto com a aplicação aqui de apresentação de slide, eu estou com um dispositivo que é o mouse. Então, o meu mouse, eu estou colocando aqui, ó, informações sobre
o movimento que eu estou fazendo para cima e para baixo. Esse movimento ele está sendo percebido pelo mouse aqui, e no hardware e no software que existe dentro do mouse, ele interpreta isso e começa a jogar informações modificando, né? Modificando a posição que é para o mouse se encontrar. Elas são, então, pegas aqui de forma binária também, são transformadas aqui, né, em informações de maior nível, junto aqui com o driver, então, coloca e liga a aplicação que eu estou utilizando e que está jogando essa informação. Então, é um vai e vem muito rápido, lógico. Acontece isso muitos milhões de vezes por segundo, para que eu consiga mexer o mouse e o mouse consiga passar na tela aqui. Eu estou pegando meu hardware aqui de entrada, basicamente, indo lá no processador e aqui no monitor saindo como informação de saída, né? Que é o movimento do mouse. Então é assim que funcionam as conexões dos equipamentos. Por que eu estou falando tudo isso? É lógico que a gente já entendia de alguma forma isso, talvez eu especifiquei um pouquinho mais, e nos 19 vídeos que vocês vão assistir, vocês vão ver que ainda tem mais detalhes do que o que eu estou falando, em alguns casos. É porque então, no sistema operativo aqui, porque está em português de Portugal, tá, pessoal? Num sistema operacional, a gente tem drivers específicos para os nossos hardwares específicos, normalmente, e a gente pode ter também drivers gerais, mas sendo cada um para a sua função. Então, eu posso ter um driver genérico de impressora HP, de impressora Samsung, de impressora qualquer que seja, mas que ele funciona para um conjunto de impressoras, mas ele é o drive de impressora, ele não é o drive de scan, não é um drive de mouse. Então, cada um vai ter seu software lá junto ao sistema operacional para utilização com o dispositivo que está empregando. Todos eles fazem alocação de memória, todos eles jogam suas informações lá, primeiro binário, e aí isso tudo é convertido. Recebem também retorno dessas informações em alguns casos. O mouse, por exemplo, é um que ele está lendo a informação a todo momento e jogando para o computador. Mas o computador não devolve normalmente informação muito relevante para ele. Né? Somente é o software que interpreta normalmente. Já impressora a gente já tem algum retorno. Embora ela seja de saída, a gente tem retorno se tem papel funcionando ou não. O mouse tem algumas coisas, tá, pessoal? Mas geralmente ele é mais um injetor de informação do que um receptor de informação. Por isso que ele é um dispositivo de entrada, nesse caso. E aqui, somente para lembrar que essa é uma estrutura muito básica, né, de um computador, onde eu tenho aqui o clock do computador para fazer tudo aquilo que eu tinha falado escalonado no tempo. Então, cada processamento está dividido numa escala de tempo acontecendo. Eu tenho que ter uma fonte de alimentação para ligar o computador e os hardwares todos, né, ou ou várias fontes de alimentação. Tem o barramento de entrada e saída, o I/O. Tenho também um barramento especial do computador, da CPU, né, do processador, com a memória RAM. E eu tenho aquele barramento no começo, ó, que é assim que eu inicio o computador, que é da ROM, quando inicia jogando copiando, né, o seu software de inicialização para o processador, e com ele ela através da RAM, ela acha um outro dispositivo de armazenamento que contém o sistema operacional. Por quê? Porque fica gravado na ROM qual é o endereço inicial do HD, do SSD, do que seja, que tem um sistema operacional, e qual é a ordem de boot dele, para que a RAM vá lá e puxe, leia ele e puxe o software dela também para a RAM de inicialização da parte do sistema operacional. E aí, finalmente, o sistema operacional inicia, com todas as configurações e drivers que ele precisa para que todos os hardwares funcionem. Só lembrando que hardware, eu tenho hardware, aqui nesse caso, não falando do periférico, mas do próprio computador. O firmware é esse software que vai dentro da ROM ou dentro dos circuitos integrados, que podem, fazendo um paralelo aqui com os outros dispositivos de entrada e saída, né? E você tem os drivers, ó. O firmware para inicializar o boot do sistema operacional, né? Operativo operacional.
e os drivers para fazer aqui, ó, a conversação com o hardware. Tudo isso gerenciado pelo sistema operacional e utilizado pelas aplicações para fazer essa conversa. Disco rígido é o disco que a gente utiliza ainda hoje, na maioria dos casos, para onde fica o sistema operacional. Aqui só para fazer uma. Até é gamer também esse slide aqui, mas na interação que você tem, né, de interface humana com a interface de hardware e do software, você tem um ciclo semelhante a esse. Ó. Você tem, ó, a visão sendo tendo um retorno, né, tendo a informação do monitor. Você tem a audição tendo a resposta aqui, ó. A visão ela pode ser também de um headset aqui, né, de realidade virtual. A audição recebendo informações de um alto-falante e a mão aqui, ó, pode receber também informação de um gamepad ou ela pode receber também de informação de vibração lá de quando você está jogando videogame, quando é atingido por alguma coisa. E aqui também tem a parte, isso ali como recepção, né? E isso também gera informações para você interagir com o jogo de entrada, né? Então, através do microfone, através dos joysticks, né, do controle, através do teclado do mouse. Tudo isso é nos circuitos integrados, ó, do hardware, seja em placas CPU, GPU, tudo que ele tem lá, ele faz as conversões de código do que vem de comunicação dos hardwares através dos drivers, transforma tudo aquilo dentro do Linux aqui, ó, do kernel, né, para poder ele fazer as operações, né, que estão gravadas no jogo, para finalmente aqui, ó, ir pro perdão, do jogo não, primeiro, das informações de sistemas, né? E aqui, finalmente, para que isso aqui seja pego pelo jogo, ó, como reconhecimento de fala, de gestos, né, nas aplicações, e aqui você vai finalmente para a fase do jogo, utilizando tudo isso aqui num loop contínuo, ó, de entrada e saída, milhões de vezes por segundo, para que você tenha a experiência do jogo. Vou dar só um minutinho de perguntas aqui para vocês, se está tudo bem. Todo mundo está bem aí com essa explicação, e aí eu queria que vocês começassem a tentar, se eu conseguir também tirar, né, em relação a tudo que eu expliquei, tirar as primeiras dúvidas. Então, Por enquanto tá tranquilo, professor. tranquilo, né, Andrés? Muito bem. Então, ó, o que é que eu, assim, bom, lá no o que vocês vão precisar estudar dos vídeos que eu posso falar agora, mas muito de leve, eu vou lá nos vídeos vocês têm a partir daqui do que eu falei, vocês têm a parte dele vai falar de dispositivos óticos, como leitor e gravador de CD, DVD. Ele vai falar também da memória RAM especificamente, de como acontece, né, em 6 vídeos para você ver. Conversa com a memória é um troço tão complexo no computador que lá tem 6 vídeos pequenininhos, cada um de 7, 8, 10 minutos no máximo, para contar essa história. Então lá ele está bem especificado, que bem melhor do que se eu fosse tentar fazer uma explicação agora. Mas basicamente, quando tudo que você vai fazer no computador, ele precisa ter duas coisas. Uma, alocação e controle de endereço e os dados que serão trabalhados junto do processador, né, naquilo que foi programado para ser feito no processamento, para que o software utilize. Então, a gente tem, normalmente, controle de endereçamento, que é para saber onde é que está aquela informação na memória. Eu preciso ir lá e dizer, ó, essa informação da memória que eu fiz um processamento, eu preciso gravar no endereço A, lá na memória. E no endereço A, eu coloco a informação 1, 2, 3, e esse é o dado. Então, basicamente, eu vou tratar a minha memória como um local onde eu coloco endereço e dados, informações. Esse conjunto de endereços e dados, eles serão, então, traduzidos, né, por assim dizer, e utilizado pelo programa
para conseguir realizar todas as operações que foram programadas. Antigamente, tá? Aí antes da minha época mesmo, na minha época eu já peguei os computadores fazendo esse controle completamente para você, mas antigamente eu cheguei a programar também em Assembly, a gente tinha que controlar a memória, não eram as interfaces de aplicações de GUI, né, de desenvolvimento de software hoje, as IDEs de hoje, que faziam controle. Lá, quando você fazia programação em Assembly, os arquivinhos .asm lá, é você que dizia o endereço de memória, qual era o endereço que pegava, e aí começavam as loucuras. Por quê? A gente dizia o endereço de memória, mas às vezes não calculava quanto de memória tinha que ter reservado de espaço para pegar o próximo endereço. E aí, no meio do caminho, vinha outra parte da aplicação e pegava no meio do caminho, no meio que você tinha aqui, pegava o endereço do meio e aí corrompia os dados. E aí ficava louco o software, até a gente descobrir que tinha sido. E isso levava uns 3 dias para descobrir. Por quê? Porque você não tinha um controle de GUI, né, ou de ambiente gráfico, como a gente tem hoje. Hoje a gente tem, inclusive, para isso, o ARM para fazer controle. Na minha época era só a gente programava somente no editor de texto. Isso e aí ia descobrindo na mão mesmo, como acontecia. Não, é por isso que eu estava dizendo para vocês, hoje é a melhor coisa que nós temos é que a gente tem recursos e ferramentas à vontade na internet e tudo para analisar tudo isso. Mas basicamente vai falar isso. Tem 2 vídeos também, um tratando e explicando como é que se dá o SSD, tá? O que é o memória de estado sólido, o que é ao invés de você ter um HD, você tem um SSD e também os discos óticos, tá? Que aí é feita a leitura com laser e é o laser que ele vai medir, então, aqueles buraquinhos lá para saber o que é zero, o que é um, fazer a conversão todinha no laser, como é que grava também. Bem por cima ele vai explicar, mas é suficiente para o que a gente precisa. Agora eu vou entrar então nessa revisão de hardware que a gente está fazendo hoje, especificamente em USB. Professor, Oi? Pode falar? aquelas perguntas lá dos vídeos, eu posso Sim, responder no caderno e tirar foto? pode, pode. A forma que você achar melhor, tá? São 10 Tá perguntas. bom, então. O que eu quero apenas, André? Isso aqui, é, como você tem bastante tempo aí, tá? Até o dia 30, não faça resposta telegráfica assim, é isso. Não. Responda direitinho lá o que é, para que serve, com perguntas, com respostas elaboradas, tá? Então, lembre-se de botar o nome direitinho, seu nome direitinho, né? Na, no, na folha do caderno. Fotografou, de preferência para mim é melhor você colocar como PDF, não botar as fotografias, né? Faz um PDF num arquivo só e pode colocar lá no ar. Tá bom? Então, ó, bom, como é que funciona, né, o USB, tá? Todo dispositivo que se comunica de forma serial, ele vai ter um par de fios, normalmente, chamado um par TX, com 2 fiozinhos, e um par chamado RX. O que é que quer dizer isso, TX e RX? Transmissão e recepção. Então, não é diferente com a USB. A USB ela tem um identificador aqui chamado GND, ou terra, tá? GND vem da palavra em inglês ground. E em português é terra. Tá traduzido, né, na verdade, como terra. E aí você tem uma posição positiva e uma negativa num Dzinho representando data, né, ou data, que é dado, os dados, e você tem esse aqui que é chamado de VBus, tá? Então você tem aqui, ó, o que ele pega aqui como RX, ó, e o que ele pega aqui como TX, o parzinho.
Então, esse conjunto de TX e RX, mais a parte, né, uma outra parte de terra, que é a própria carcaça dele aqui, é com isso tudo aqui, então, que ele vai trocar informações zeros e uns nesses pares, um indo para frente e outro vindo para trás. Então, é assim que acontece a comunicação serial, tá? Vocês vão ver que, embora ainda continue sendo serial, a USB tipo C, hoje em dia que tem nos conectores de celulares mais novos, em alguns outros conectores, não apenas de celulares, mas de equipamentos também, que já estão vindo com o USB-C, né? Está se tornando cada vez mais um padrão. Quais são as vantagens? Ele consegue em super speed aqui, ó, tá vendo, fazendo no TX e no RX, transmissões, ó, que podem atingir 10 gigabits por segundo. Então, muito rápido. Mas ele também tem, ó, voltagem, ele também tem, ó, o GND, que é o ground, que é o terra. Então, aqui é a alimentação positiva, né? Ele tem aqui, ó, tá vendo aqui, ó, os Dzinhos de DERA, né? De data, como o povo chama, ou data, ou dado. E aqui ele tem outras conexões que ajudam a transmitir a informação. Reparem que isso aqui, ó, é o espelho desse aqui. Então, se você vira o conector, tanto faz o lado que ele pega, que é o grande problema do USB antigo, né? O USB foi uma revolução de conexão, de tipo de conexão, porém, ele nos traz muito transtorno quando a gente vai conectar ele e ele está do lado contrário. Então, ao criar esse novo tipo, eles atenderam a esse pedido de todo mundo e transformaram ele ali podendo ser conectado de qualquer lado. Aqui é uma forma, né, que eu estou mostrando para vocês aqui o esquema de como é que o par funciona, né, como é que vai funcionar. Por enquanto, essa aula não precisa entrar nesse detalhe aqui de resistência, tá? Mas é basicamente o que você tem aqui, ó, o dispositivo, e você tem o host do seu computador, o fio que está no cabo, esse conjunto de pares, eles vão trazer, então, essas informações e você vai conseguir, então, né, colocar, receber e enviar as informações suficientes para fazer o seu dispositivo funcionar. Depois, lá para frente, na próxima aula, quando a gente estiver falando de eletrônica um pouquinho, a gente vai pegar essa imagem de novo. E aí, para terminar, eu queria falar com vocês aqui, ó, sem querer entrar lá na disciplina de redes, porque vocês já viram isso em redes, mas explicar também que há conexões que, ao invés de fazer com fios, né, a gente pode fazer também de forma wireless ou sem fio. Então, você vai ter dispositivos que também vão precisar de drivers, como os roteadores, né, as câmeras, os notebooks, e eles vão se conectar com os computadores. Então, você precisa configurar que tipo qual é a segurança, coisas que vocês podem ver aonde? Nos manuais de cada um desses componentes. Cada vez mais a gente está vendo chegar impressoras, câmeras, o celular, então nem se fala, né? Mas tudo já Wi-Fi para a gente conectar no nosso dispositivo. Wi-Fi, eu vou falar um pouquinho mais na frente aqui, de Bluetooth, e aí eu queria deixar aqui para vocês uma curiosidade. Quando a gente faz um paralelo do que é o Wi-Fi e o Bluetooth comparado à rede e à conexão USB, é bem isso, tá? Assim, o Wi-Fi, ele é a rede normal, a network que a gente tem, só que ela sendo sem fio. O Bluetooth, né, que está aqui na frente, ele é o equivalente a um dispositivo USB. Lógico que o protocolo é diferente, tem algumas coisas bem diferentes, mas é o equivalente a você tirar somente o cabo que você conectaria seu computador ao dispositivo. Por isso que o Bluetooth, além de velocidade de tudo, ele não é uma rede que a gente vai se conectar. É por isso que aqui está mostrando duas conexões, tá vendo? Eu tenho uma WLAN aqui que eu posso conectar o celular no computador e eu posso também ir de Bluetooth. Mas Bluetooth não foi feito, não foi inventado para ser uma rede de comunicação de dados
no sentido de rede de computadores. Ela foi desenvolvida para substituir somente o que? O fio do equipamento ligado ao computador. Tá certo? Então, nesse sentido, ele é feito somente para conectar diretamente. Ah, professor, mas tem umas redes de Bluetooth que você pode fazer assim. São as exceções, né? Mas a rede de computador tradicional, o que substitui ela no sentido cabeado é a rede Wi-Fi, que precisa de seus equipamentos, roteador, access point, né? E o que mais precisar lá. Bom, a avaliação, a atividade que eu deixei lá, das perguntas que vocês já viram lá no aula. Atenção com essa atividade. O prazo dela, embora seja lá para 30 de novembro, ela vale 30 pontos. Não deixem de fazer, porque é isso que vai garantir os pontos de vocês. Agora assistir os vídeos, responder o questionário e lembrando que semana que vem, segunda que vem, farei novamente outra atividade que vai ser entregue também até o dia 30 de 11. Não deixem, não atrasem, porque se vocês chegarem com muitas atividades lá, não vai ter tempo e aí vai ficar sem, vai para recuperação mesmo. Era isso que eu queria passar para vocês, pessoal, na aula, e agora eu boto para que vocês tirem dúvidas. Alguém tem dúvida? Tudo tranquilo, pessoal? Assim, viu, Eduardo? É bom, não precisa ser assim de excessivamente detalhadas, mas que elas sejam bem elaboradas. O que é bem elaborado? Ele coloque um parágrafozinho ali, pelo menos, para responder a pergunta, com tudo que você entendeu que precisa responder. O que é que eu não quero? Eu não quero, precisa ter capa, precisa ter folha. Não, folha de rosto não, só a capa com o seu nome. O principal é, para mim, a capa com a sua identificação. E aí a resposta, né, do questionário. Botem figuras também, representem com figuras que vocês achem na internet, porque figuras também é bacana para ficar na resposta de vocês. Agora, respostas telegráficas vão tirar notas baixas. Então, por exemplo, o que é a memória e como é que funciona? É até o dia 30, viu, Murilo? O que é memória e como é que ela funciona? Memória é um dispositivo que serve para armazenar dados. Se você escreveu isso e só isso, sem escrever o que é memória RAM mesmo, direitinho, explicar o funcionamento dela, a nota vai ser menor do que a nota total, tá bom? Então é isso que eu quero que vocês façam boas respostas elaboradas bem, e por isso vocês têm esse prazo todinho aí, de 21 dias praticamente. Tranquilo então, pessoal? Era essa a nossa parte de aula presencial de hoje. Vocês têm lá mais as diversas horas ali para fazer exercício. Eu calculei direitinho para que coubesse nas 10 horas de aula, tanto assistir os vídeos, fazer anotações, responder a 10 perguntas e mais essa aula de hoje, tá bom? Então, se não há mais dúvidas, um abraço para todos vocês. Foi um prazer estar nessa aula com vocês. Até segunda-feira que vem, nossa próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço.